Boa noite, amigos do Projeto de Vida Plena. Muito obrigado a cada um de vocês que nos dá o privilégio de poder te alcançar onde quer que você esteja, seja na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, aonde você estiver. Nós estamos chegando até você com uma mensagem extremamente importante, porque todas as vezes que nós falamos de relacionamento conjugal, nós estamos colocando em foco aquilo que é o objetivo que temos na vida, no sentido de que o nosso casamento alcance a expectativa que nós criamos. Quando temos expectativas, nós nos sentimos bem quando essas expectativas são alcançadas. Muitas vezes as pessoas, na busca em alcançar essas expectativas, elas trabalham de uma forma até intensa, mas se frustram por não alcançar o resultado que elas gostariam. E aí é onde entra o Projeto de Vida Plena para trazer algumas dicas. Como você pode trabalhar na estabilidade do seu casamento? Como você pode ter um casamento estável? Como você pode ter um casamento estável? Esse é o nosso tema do ano. Mas nós estamos subdividindo ao longo do ano temas, tópicos, para ajudar você a compreender e trabalhar no seu relacionamento. Como hoje, por exemplo, trabalhando a minha parte no meu casamento. Pode ser que você fique pensando: qual é a minha parte no casamento? Qual é a minha parte no casamento? Qual é a minha parte no meu casamento? Normalmente, quando falamos em casamento, falamos em participação, falamos em parte no casamento, é muito frequente pessoas pensarem naquilo que cada um tem que fazer. Cada um tem que fazer. Ou seja, o que o marido faz, o que a esposa faz, o que cada um tem que fazer. E eu percebo que não 100%, mas muitas vezes isso gera um certo conflito no relacionamento. Ah, porque ela tinha que ter feito isso, não fez? Ah, porque ele viu que tinha que fazer, não fez? E isso vai gerando uma tensão no relacionamento. Bom, na realidade, eu não estou aqui, ou nós não estamos aqui, para dizer para você o que você tem que fazer. Porque essa é uma questão de modelo de casamento, e modelo de casamento ele é constituído pelo casal. Então, o casal distribui os afazeres de acordo com o entendimento que esse casal tem. Porém, é o que nós queremos colocar, mais importante do que pensar no que fazer é pensar em ser. Aí sim entra no tema de hoje. Qual é a minha parte no meu casamento? A minha parte no meu casamento é ser. Ser o quê? E isso é válido, entenda bem, isso é válido tanto para o esposo como para a esposa. Obviamente, salvo o papel da maternidade, que isso definitivamente só pode ser feito pela esposa, salvo isso, tudo mais pode ser resolvido se cada um entender como deve ser. Ou seja, a sua parte no seu casamento é ser de acordo com algumas qualidades que nós vamos colocar, algumas características, uma maneira de ser, um entendimento de como deve ser o comportamento de cada um. Por isso que eu disse que isso é válido tanto para o marido como para a esposa.
Querem ver uma coisa, por exemplo? Uma das qualidades que eu vou colocar. A pessoa que dá apoio. Apoio. Qual é o cônjuge que não quer receber apoio? Então, você entendendo que a sua parte é apoiar, fica mais fácil você se relacionar no seu casamento, desenvolvendo aspectos importantes nesta relação. Quando eu falo de apoio, eu falo de companheirismo, eu falo de cumplicidade, eu falo de solidariedade. São três aspectos importantes quando nós falamos de apoio. Porque no companheirismo nós temos o relacionamento emocional envolvente, onde um se sente apoiado pelo outro, onde um vê no outro uma expressão muito popular, muito comum, que as pessoas usam, um porto seguro para o outro, companheirismo. Quando eu falo de cumplicidade, na realidade é uma dupla, ou muitas vezes falamos é um time, e definitivamente ambos precisam estar voltados no mesmo objetivo, na mesma direção. Quando eu falo de solidariedade, eu estou me referindo a aspectos pessoais em que um dos cônjuges passa por uma situação que não é propriamente dentro do casamento, é uma questão pessoal, e que precisa do apoio do seu cônjuge. Bom, então aí fica mais fácil você entender que ser uma pessoa que apoia faz sentido no seu relacionamento. Ou seja, quando você apoia o seu cônjuge, você está fazendo a sua parte. Faz sentido isso para você? Com certeza. Claro, muito. O apoio, né? A gente tem ouvido ao longo das nossas palestras, né? Que o apoio do cônjuge em todos os momentos da vida do parceiro é essencial, né? Para que o casamento esteja consolidado, né? Então, o apoio, a importância do apoio, né? Na relação conjugal. A gente tem ouvido isso sempre, né? Isso tem sempre trazido esse ponto Sim, de tão grande importância. Eu acho interessante muito. porque Pode é, falar. chega até a ser um pouquinho um paradigma, mas a gente pensa, quando você fala de apoio, eu penso em reciprocidade. Porque ao mesmo tempo que eu entendo que é necessário haver a reciprocidade, tipo, um está apoiando o outro, né? Ela tem que ser vista num nível mais macro, mais à distância. Porque vão haver momentos onde um não tem como ser recíproco ao que o outro está oferecendo. Tem aqueles momentos que você tá para baixo e você precisa do apoio. E você é justamente nas horas que você menos tem como ser recíproco é que você precisa receber aquele apoio da outra pessoa. Mas a reciprocidade vem no longo prazo, porque vai chegar um outro momento onde a outra pessoa vai estar nessa condição. E de repente, na fraqueza dela, é que você vai precisar apoiar mais do que nunca. Então, a reciprocidade ela sempre tem que ser vista como algo de longo É, prazo no Sem relacionamento. dúvida. E aí você vai entender que a reciprocidade é na realidade, uma mescla de companheirismo e solidariedade. Porque nós temos aí no companheirismo a maneira em que cada um apoia o outro e trabalham em conjunto no mesmo objetivo. E na solidariedade nós temos uma questão pessoal, que esse só vai receber, ele não vai dar. Ele está no momento em que ele só precisa receber. São Uhum. características importantes de serem trabalhadas no relacionamento. Querem ver outra? Responsabilidade.
Como podemos definir responsabilidade? Às vezes as pessoas misturam a questão responsabilidade com afazeres. E eu trabalho responsabilidade mais no sentido de atitude. Ou seja, se você for responsável, você vai ter a atitude certa em cada decisão. Por quê? Porque você é responsável. A decisão, entenda bem uma coisa: dentro de um relacionamento, surgem diversas situações, inúmeras situações. E para cada situação, vai ser preciso uma decisão. Por exemplo, deixa eu criar um exemplo aqui de momento. Deixa eu ilustrar isso. Imagina um casal com uma criança recém-nascida chorando 3 horas da manhã. Quem é que deve levantar para cuidar dessa criança? Aí é uma polêmica se você entra no que cada um tem que fazer. Ah, isso é coisa dela, não, isso é coisa dele. Ah, pronto, aí gera conflito no relacionamento. Porém, se o cônjuge tem responsabilidade, ele vai ter como tomar uma decisão certa do que fazer naquele momento. Ou seja, olhando para o quadro, vamos supor, é uma esposa que está numa recuperação de uma cirurgia, de uma cesariana, e é mais prático, é mais seguro, é mais conveniente que o marido faça esse cuidado. Então essa é uma decisão responsável. Seria uma decisão irresponsável se ele, sabendo do estado de saúde da esposa, se omitir em fazer aquilo que ele precisava fazer. Ou uma outra situação, o marido chegou em casa tarde do trabalho, vai ter que acordar muito cedo no dia seguinte, e a esposa tem condições de levantar e cuidar do bebê. Por que ela vai querer que o marido faça isso quando ele precisa descansar para no dia seguinte, cedo, estar saindo para o trabalho? Entenda como, quando a pessoa assume responsabilidade, isso evita tantos conflitos dentro do relacionamento, porque o foco não está mais naquilo que cada um tem que fazer, mas sim naquilo que cada um precisa ser. Ou seja, ter a atitude certa em cada decisão. É o que a gente fala, né? Ser responsável e ter responsabilidade. Né? São duas coisas. Ter responsabilidade é natural do ser humano. Ser responsável é ter a consciência, né, da responsabilidade que tem naquela situação ali. Ser responsável é uma consequência do ter responsabilidade, né? Você falou uma coisa interessante aí, que eu acho que a responsabilidade é dos dois. Os dois são responsáveis por aquilo que, né, que eles se submeteram a fazer, a estar, né? E eu acho que vai do momento. Acho que cada caso é um caso, cada dia é um dia. Então, isso não é uma regra, não existe, acho que não existe regra para se ter responsabilidade por certas coisas. Com certeza. Entendeu? Eu acho que vai muito do dia, vai muito do momento, vai muito de cada um, como está cada um naquele dia. Eu acho que por aí que a gente vai adquirindo essa responsabilidade, né? E é um detalhe que precisa ser observado quando falamos de responsabilidade, não só nesse aspecto que eu mencionei de cuidar de uma criança de noite, mas no sentido daquilo que no dia a dia acontece dentro do relacionamento. Por que fiz, por que não fiz, por que fui, por que não fui. Dentro do relacionamento conjugal, eu vou colocar duas características ou duas qualidades que fazem o cônjuge trabalhar melhor no seu relacionamento,
Quando ele é responsável por aquilo que ele faz, a responsabilidade elimina culpa, porque culpa é um problema seríssimo na vida de qualquer pessoa. Isso se aplica não só na questão conjugal, mas na questão individual também. Quando a pessoa vive uma vida responsável, entenda, viver uma vida responsável não quer dizer que não haverá erros, Uhum. porque todos nós falhamos. Mas é diferente quando vivemos uma vida irresponsável, porque quando vivemos uma vida irresponsável, nós provocamos o erro. Ao fato que quando vivemos uma vida responsável, os erros poderão acontecer, mas nós estamos livres da culpa, porque a nossa atitude foi uma atitude responsável, foi uma atitude correta. Pode acontecer, dentro do relacionamento, que alguém tendo uma atitude correta seja visto pelo cônjuge como praticando um erro. Infelizmente, isso acontece. Ou seja, a pessoa, com a melhor das intenções, fez algo e o outro interpretou de maneira equivocada. E isso gerou um atrito. É muito frequente eu ver quadros assim. Uhum. O que aconteceu? Um julgamento precipitado, não entendendo a ação, faltou aí o diálogo para que entendesse, ou então o famoso perigo que ocorre, o famoso risco, perigo que ocorre é interpretar ou tentar entender o pensamento do outro, deduzir o pensamento do outro, e guarde com você o seguinte: toda vez que você tentar deduzir o pensamento do outro, o risco que você tem é muito grande, porque fica difícil você entender o que está na mente do outro. E a pessoa que tenta deduzir acaba agindo de acordo com a dedução que fez. Essa dedução foi equivocada e, consequentemente, ela reage a algo imaginário que não foi aquilo que a pessoa estava fazendo. Se a pessoa está trabalhando com responsabilidade, mesmo que haja uma interpretação equivocada, ela não se culpa. Por que ela não se culpa? Porque ela é consciente daquilo que ela estava fazendo. Sim. Associado à questão da atitude da pessoa dentro de um quadro de responsabilidade, já que eu disse que é possível, sim, haver um erro, porque todos nós erramos, entra uma outra qualidade que é preciso que entendamos: a questão da tolerância. Tolerância. Uhum. Eu percebo Se o você, seguinte. cônjuge, não for tolerante, ou seja, se você não tiver a compreensão das diferenças, eu sempre digo das diferenças e fragilidades do seu cônjuge, porque isso é tolerância. Pode ser que o erro tenha acontecido, não intencionalmente, então quem errou agiu com responsabilidade, mas errou. Se o outro não age com tolerância, de uma certa maneira vai provocar um atrito, porque não compreendeu Uhum. que todos nós estamos sujeitos a erros e é preciso compreender as diferenças e fragilidades que existem entre todos nós. Eu percebo assim o seguinte, que é necessário ter um saldo positivo na conta, não é? Porque Uhum. quando existem problemas que não são resolvidos e fica lá acumulado lá naquela cestinha de lixo lá dentro da sua cabeça, né? Aquilo aí parece que não, mas vai somando, vai somando, vai somando. Aí quando a pessoa, né, comete uma outra atitude que na sua visão é um outro erro, mas você já está com aquelas coisas lá atrás não resolvidas, né? A tendência é já chegar assim e não ter tolerância nenhuma, porque é uma coisa que está acumulada. E muitas das vezes aquilo que está na sua cabeça poderia ter uma explicação plenamente plausível,
né? Mas como você não buscou o diálogo a tempo, né? Deixou acumular, se você tentou internalizar, quando chega na hora de usar essa tolerância, não tem o saldo na conta, tá zerado, às vezes tá negativo, aí fica difícil. Pois E é. às vezes o que provoca até mesmo um atrito são coisas insignificantes. Mas é exatamente isso que você falou, Alexandre. Uhum. Tá muito cheio. A Aí, gota às vezes, d'água, uma né? coisinha à toa que passaria assim, despercebido, né? Mas aí a Aham. pessoa já fica na expectativa de erro. É. Então, ó, a próxima vez, né, eu, como diz, eu vou chutar o balde, né? Quem perdoa é Deus. A gente aqui só anota os É, vacilos. Mas É, aí mas eu vou usar essa analogia que o Alexandre fez de saldo positivo na conta. Entenda bem, se você for viver de passado, você vai ter sempre um saldo negativo na conta. Porque, infelizmente, arquivamos mais o que é negativo do que é o positivo. Sim. E aí eu faço uma analogia com uma conta bancária, vamos dizer assim. A conta bancária está com saldo negativo. 10 negativo, seja $10 ou R$ 10, 10 negativo. Você deposita 20, você fica com 10 positivo, certo? Se eu não fugir, se eu não fugir da aula de matemática, eu acho que é por aí, né? Se está Desse 10 jeito. negativo, você depositou 20, você fica com 10 positivo. Ok. Essa é a matemática financeira que as pessoas fazem as suas contas. No banco emocional, não funciona assim. Não funciona assim. Se você está 10 negativo, infelizmente, você vai depositar e a sua conta vai ficar negativa. Sabe por quê? Porque as pessoas guardam aquilo que aconteceu de negativo para lá na frente, quando alguma coisa acontecer diferente do que ela esperava, ela usar isso contra você. E aí eu falo para os meus pacientes o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos congelar essa conta e vamos abrir uma conta nova, aonde a partir de agora vamos trabalhar apenas o depósito, sem que saque. Ou seja, vamos deixar o passado para trás para não mais incorrer nessa situação de ter alguma coisa que diminua o resultado que você deveria ter. Aí sim você está trabalhando de forma inteligente, porque você não está mais segurando aquela conta de saldo negativo, mas você deixou ela de lado, abriu uma conta nova, e é a minha sugestão sempre aos casais: abra uma conta nova, onde você trabalhe o que é preciso ser e sendo, definitivamente você só vai acrescentar nessa conta. Quer ver algo que acrescenta na conta? Trabalho. Trabalho. Bom, falar em casamento, casamento dá trabalho. Porque casamento é ajuste de pessoas. Pessoas de origens, forma de ser, família, como disse o Zósimo, personalidade, temperamentos diferentes. Isso dá trabalho. Mas dá trabalho também no sentido de atividade, no sentido físico, que precisa haver parceria. Parceria. Então, se cada um entender que precisa trabalhar parceria, porque trabalho exige parceria. Não é um sozinho fazendo tudo, mas havendo envolvimento. E muitas vezes a falta da parceria faz com que um fique sobrecarregado e o outro fique numa expectativa de que aquele outro tem que fazer tudo e não está fazendo a tempo ou a contento, e aí
além de tudo, vem uma reclamação. Uma reclamação porque ou porque a comida não ficou pronta na hora certa, ou porque a roupa não estava na gaveta onde deveria estar, ou porque o calçado estava no lugar que não encontrou. O que está acontecendo aí? Está havendo um descompasso na questão do trabalho. Não há uma atividade em que ambos tenham parceria. E a parceria é fundamental para que um relacionamento funcione da melhor maneira possível. Parceria. Parceria em tudo. Parceria nas atividades. Parceria para que o casal viva dentro do equilíbrio que busca. E entenda uma coisa: uma das grandes vantagens quando você pratica o ser e não simplesmente o fazer Hum. é que quando você aplica isso na sua vida, em ser, você ganha algo muito importante no seu relacionamento: qualidade de tempo. Qualidade de tempo. Olha o tempo que nós vivemos hoje, uma vida tão corrida, tão estressada. Olha como nós vivemos hoje tão preocupados com tantas coisas, com tanta insegurança, com tanto medo, com tantas incertezas. E muitas das vezes as pessoas, elas não têm aquele desejo tão forte de retornar à casa, porque a casa não é o lugar de qualidade de tempo, qualidade de vida. Então a pessoa até prefere trabalhar até mais tarde ou prefere ter uma outra atividade, quando o que mais precisamos é qualidade de tempo dentro do nosso relacionamento para que a nossa casa seja um lugar de descanso, saindo de um dia a dia corrido, agitado, trabalhoso, mas tendo descanso. E muitas vezes, né, a gente, quando fala nessa qualidade de tempo, as pessoas às vezes tomam um susto, porque elas esqueceram o que é qualidade, principalmente do tempo. E às vezes acho que qualidade de tempo, eu não tenho dinheiro para fazer isso, não tenho dinheiro para sair, é tudo muito caro, não dá para ir para restaurante toda semana. E se a gente for pensar bem, qualidade de tempo a gente faz dentro da própria casa, Com né? certeza. Igual você está falando, a gente volta para casa para estar junto, para ter, né, um descanso, mas você faz ali enquanto está fazendo um jantar, está assistindo uma TV juntos, o bom humor, a brincadeira de bom gosto, que existem brincadeiras de mau gosto que vai estragar a coisa toda, mas existem brincadeiras de bom gosto, aproveitar um pouquinho um ao outro, até mesmo para rever fotos, né, do dia do casamento, Ih, fotos do nascimento de um filho. uau. Isso é tempo de qualidade. A gente acha que tempo de qualidade tem que ter dinheiro no meio, mas nem sempre tempo de qualidade é rever, ter memórias boas, trazer trazer no presente as memórias boas de quando se encontraram, de quando se conheceram. Isso é tempo de qualidade. Nossa, hoje eu quero me lembrar. Não, vou conversar com a minha mulher. Me deu, né? Ouvi uma música que me lembrou o dia que a gente deu o primeiro beijo e contar essa história de novo, né? Contar como que foi sair correndo com a bolsa do hospital e o menino nascendo no meio do caminho, aquela confusão, né? Isso é tempo de qualidade, né? Pegar uma joia, lembra, amor, o dia que você me deu esse anel, como é que foi naquele aeroporto, você chorando e tal? Não vai embora não, fica aqui comigo. Então, assim, tempo de qualidade a gente faz com pequenas coisas, com pequenas memórias, com coisas tão práticas do dia a dia, sem ter que pensar em coisas exorbitantes, Tem que né? ter dinheiro, né? Tem que ter dinheiro para ter Sim. tempo de qualidade, para Eu, ter vontade de estar, né, com um parceiro, com um companheiro. Então, eu- assim, são umas dicas aí, a gente pode estar criando Sem um tempo de dúvida, qualidade. sem dúvida. E uma dica também que eu deixo sobre a questão de tempo com qualidade, que eu considero isso primordial, porque, como disse a Mônica, não precisa de gastar dinheiro para isso, é quando você tem estabilidade no seu humor. Uhum. Estabilidade no humor. O transtorno de humor
prejudica a qualidade de vida. Então, quando você tem humor, ou seja, tem estabilidade, você consegue qualidade de vida. É, Quer ver uma sabe, outra? Pode falar. saber interpretar uma brincadeira, né? Saber fazer as brincadeiras, né, Vitor Roberto? Tem gente que às vezes acha que o humor é brincar com alguma coisa que incomoda o parceiro, mas isso não é humor, né? Mas é ter controle disso, saber ter sabedoria para brincar, para falar de alguma coisa. O humor é uma coisa tão gostosa e faz tão bem, né? Você libera tantos neurotransmissores sendo uma pessoa bem-humorada, né? Trabalha vários músculos no rosto, no pescoço, tira um pouco aquela tensão quando você faz uma brincadeira, uma coisa, né? Que agrada, que traz bem-estar, né? Tem muito olhar para esse lado também, porque a gente lida aí com algumas pessoas que utilizam da brincadeira, né? Como Uhum. uma forma pejorativa, Eu né? queria Mas ter compartilhar um cuidado negócio. com Tô com uma ideia aqui, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. É uma dica de uma coisa que eu descobri na internet que eu achei muito legal, para justamente cumprir esse papel dentro de casa. Esse livro aqui, ó, não está fazendo sponsor do nossa noite. The Adventure Challenge. É um livro que é o seguinte, que você abre ele e cada página tem uma ideia de um date para você fazer com seu esposo ou sua esposa. Só que é o seguinte, você não sabe o que vai vir aqui dentro. Você tem que raspar para você ver o que acontece. E aí é o seguinte, se você está sem ideia do que fazer, né? Eu comecei a fazer aqui, por exemplo, eu raspei aqui e descobri o que é que tinha que fazer, né? Aqui a gente tinha que fazer, não vou falar o que é que eu tinha que fazer não, porque se você comprar você vai passar por isso, então eu não quero estragar as surpresas. Mas a gente teve que fazer alguma coisa em conjunto em casa. E aí tem espaço para você botar as fotos e você escrever a respeito. Então assim, você começa a seguir isso aqui e até quando você não está com muita ideia do que fazer, você já começa a pintar alguma coisa extra para você fazer. Então deixa a dica aí, chama-se The Adventure Challenge, Couples Edition. Uma coisa que pode, de repente, ajudar aí na sua criatividade. Ótimo. Sempre é importante ter algo que chame atenção e até porque não dizer algo novo. Querem ver outra coisa, outra qualidade, outra atenção, outro cuidado importante dentro do relacionamento, que as pessoas almejam por isso de uma forma intensa? Atenção do cônjuge. Atenção. Ou seja, o quanto você, como cônjuge, dá atenção ao seu cônjuge. Entenda bem isso. O quanto você dá atenção ao seu cônjuge. Ou seja, o cuidado que você precisa ter diante das situações que você enfrenta, que você passa. Cuidado que você precisa ter. Hoje, infelizmente, é uma queixa quase que rotineira de pessoas que falam que o cônjuge não dá atenção. Nessa época em que a mídia social assume um papel fortíssimo na nossa sociedade, tem assumido também dentro dos casamentos, dentro dos relacionamentos, um papel que eu vou dizer prejudicial. Prejudicial. E a grande verdade é que isso hoje é comprovado e a própria ciência afirma que a nossa utilização de mídia social Hum. virou um ponto de divergência, virou um ponto em que tira a nossa atenção. E que nós muito bem sabemos disso. Ou seja, é um distrator, ou seja, faz com que a pessoa perca o foco. Isso em qualquer situação, por isso que você não pode dirigir passando text message, porque tira a sua atenção e tirando a sua atenção, automaticamente você está correndo o risco de acidente. Dentro dos relacionamentos, toda, vou até dizer, tecnologia pode ser um ponto prejudicial
se não soubermos trabalhar a dosagem certa disso. Eu não falo simplesmente de uma mídia social, eu falo de qualquer tecnologia. Por exemplo, se você fica diante de uma televisão em que você não ouve o seu cônjuge porque você está preso naquilo que você está vendo, o seu cônjuge está sem a atenção que você deveria dar a ela ou a ele. Isso é importante observar, porque hoje vivemos relacionamentos e é muito frequente entender, ver isso, pessoas que convivem dentro da mesma casa, mas não se conhecem tanto como deveriam conhecer, porque não há essa atenção. E é uma grande realidade, pessoas depois de 20, 30 anos de casamento, elas não conhecem o comportamento ou não conhecem até aquilo que o seu cônjuge gosta. Tem até dificuldade de dar um presente, por exemplo, de uma data especial, porque não põe atenção no relacionamento para procurar conhecer melhor, porque as coisas são feitas de uma forma muito mecânica e isso prejudica o relacionamento. É preciso ter atenção. Essa semana, Pois não? desculpa, essa semana eu escutei uma coisa muito interessante. Eu li, na verdade, a pessoa escreveu assim: torça mais por você do que para o seu time. Né? Torça mais por você do que para o seu time. Dê mais atenção para você do que você dá para o seu time. Porque as pessoas estão perdendo tanto tempo com os times, com os programas que eles gostam, perdendo mais tempo com isso do que com elas mesmas. Né? Deixam de fazer uma atividade física, deixam de assistir a um bom filme, deixam de fazer uma caminhada ao ar livre, deixam de bater um bom papo, porque estão tão voltadas para alguns, né, para essa mídia, igual você está falando, para outras coisas, para outros grupos, para outros interesses que a vida está passando e a pessoa se desconhece às vezes. Então, dê mais atenção, torça mais por você do que para o seu time. Sim. Eu achei bastante interessante essa frase. É interessante porque você vai ver nisso daí o seguinte: o que é melhor para mim? O que é melhor para o meu casamento? O que é melhor para a minha família quando eu faço algo? Uhum. Porque aí nós vamos entrar na questão prioridade. Ou seja, quem sabe estabelecer prioridades, essa pessoa vai ser uma pessoa que vai favorecer o relacionamento, entendendo que na prioridade a pessoa não perde a sua individualidade, porém ela não fere a conjugalidade, porque há equilíbrio nessa balança, em que você sabe o quanto você precisa trabalhar em você, investir em você, é o lado seu pessoal, mas o quanto você também precisa trabalhar dentro do seu relacionamento. Porque a partir do momento que você está em um relacionamento, você não pode cuidar simplesmente da sua vida. Você tem que cuidar da sua vida e favorecer os que estão à sua volta. Quando é o caso, por exemplo, de um casamento, marido e mulher apenas, ou seja, cada um cuida da sua vida e de como agradar, como facilitar, como favorecer a vida do outro. Ou então é um aspecto que eu diria duplo: olhar para si e olhar para o outro. Quando nossa família tem filhos, bom, então agora aumentou a responsabilidade, porque os filhos são dependentes. Ou seja, os filhos não têm poder de decisão. Os filhos não podem tomar ou fazer tudo sozinhos. Ou seja, é preciso que os pais compreendam que os filhos vão
usar do tempo, das forças, da disposição, e os pais terão que abrir mão de alguma coisa para dar atenção. Se os dois trabalham prioridade, isso não vai pesar em nenhum nem outro. Se não houver esse entendimento em ser uma pessoa que saiba priorizar as coisas, o que vai acontecer? Vai sobrecarregar. Vai sobrecarregar. Então, pode ser que aconteça do pai sobrecarregar a mãe em relação aos filhos, Uhum. ou pode acontecer o caso da mãe sobrecarregar o pai em relação aos filhos. Exemplos e exemplos. Se eu for citar exemplos aqui, ou seja, histórias inúmeras. Um caso, por exemplo, foi o caso da esposa, que, como ela ficava em casa a semana toda com as crianças, porque o pai saía para trabalhar, no final de semana, ela dizia: é sua responsabilidade cuidar dos filhos. E ela não se importava nem de ficar em casa. Ela saía com as amigas, ela ia fazer o que ela bem entendesse fazer, porque ela achava que era responsabilidade do marido, porque ela ficava a semana toda com as crianças. Isso é falta de entendimento do que é a individualidade e a conjugalidade. É preciso saber estabelecer prioridade. Doutor Roberto, chegou aqui uma Uhum. pergunta para a gente nesse tema, que está aqui dizendo o seguinte: um casamento onde não existe essa cooperação, como introduzi-la no casamento? Entenda bem, qualquer divergência dentro do casamento, ela precisa ser trabalhada partindo do ponto da identificação. Tem que haver reconhecimento de que o relacionamento não está funcionando da forma que o casal gostaria. Sem a questão de culpa, acusação, porque isso não vai levar a bom resultado, é parar para conversar, e aí entra a importância do diálogo, em procurar detectar o que está fazendo com que o relacionamento não funcione da maneira que deveria. Bom, então aí, sem acusação, irão aparecer os fatores que estão interferindo na qualidade de tempo desse relacionamento. Aí cabe cada um expressar, não no sentido de jogar responsabilidade para o outro, mas cada um assumir a sua responsabilidade. O que eu preciso ser dentro do meu relacionamento? Eu preciso ser uma pessoa que apoia, eu preciso ser uma pessoa que tenha responsabilidade, eu preciso ser tolerante, eu preciso me envolver com o trabalho, eu preciso dar atenção, eu preciso saber estabelecer prioridades. Ou seja, quando a pessoa avalia esses pontos, ela vai entender se ela está atendendo ou não à realidade que ela precisa. Se ela não estiver atendendo à realidade que ela precisa, automaticamente ela precisa se empenhar para isso, e caso ela não consiga isso sozinha, ela vai precisar de ajuda para poder ser a pessoa que ela precisa ser dentro do relacionamento. Aí sim é possível ter o equilíbrio necessário. Uhum. Trabalhando em cima desses pontos, um ponto que eu poderia até dizer que é, embora não seja o ponto final que eu vá colocar, mas um ponto que eu considero como sendo algo precioso é o romance. Romance. Ou seja, o quanto você é afetivo. O quanto você é afetivo. Ou seja, quando você entende que a vida afetiva faz o equilíbrio no relacionamento, independente das oposições de pensamentos, porque você pode ter um pensamento e o outro pode ter um outro pensamento. Mas quando ambos entendem que a vida afetiva precisa ser o moderador no diálogo, o que vai acontecer?
as ideias divergentes serão expostas sem que haja agressão, sem que um fira o outro. Uhum. E aí é mais fácil você trabalhar o consenso, porque um dos pontos bem, vou dizer, talvez o ponto mais difícil de trabalhar consenso é quando fere sentimentos e ferindo sentimentos gera resistência. Aí definitivamente fica difícil alcançar o consenso. E eu paro diante da realidade que eu vejo e eu encontro pessoas com, eu diria até mesmo, com o pensamento correto, aí eu diria com a razão, com razão, pensamento correto, mas que não consegue consenso por causa da forma como expressa. Porque a forma como expressa não transmite afetividade. Transmite rancor, transmite mágoa, transmite ira, seja lá o que for negativo. E aí a pessoa fica ainda mais aborrecida porque ela tem um argumento correto, ela tem um pensamento correto, não percebe que a expressão boicotou isso, ou seja, ela se auto-sabotou, não percebendo, e o outro não deu ouvido à razão que esse estava apresentando, mas se sentiu ofendido, ferido pela forma como foi abordado. Porque faltou o quê? Romance, faltou vida afetiva. O equilíbrio emocional dentro do relacionamento. Uhum. Então, é muito importante entender que afetividade, que vida afetiva, é um aspecto extremamente importante dentro do relacionamento. Vida afetiva. E é algo que, né, essa questão da vida afetiva, esse romantismo, mais uma vez eu falo sobre aquele ponto que nós falamos lá atrás. Não precisa gastar tanto dinheiro para ser romântico, né? Basta você disponibilizar um tempo com seu cônjuge para rever essas memórias boas que traz esse sentido, esse traz de volta o sentido do princípio do relacionamento, né? Então, romantismo, romantizar a coisa é igual a gente fala quando eles querem faz um filme da vida de Jesus, por exemplo. Ah, mas tem romance, eles romantizam para dar um enredo àquela história, né? Tá falando da vida dele, mas tem por trás disso, né? Eles criam alguns personagens ali para romantizar a história, para tornar a história mais, né, mais leve, vamos dizer assim, mais que prenda mais a atenção. Então, no casamento eu vejo a gente não é só a seriedade, mas esse trazer essa leveza para o casamento, né, falando dessas coisas. É, Então, e eu vou além, inclusive, da questão momentos. É a pergunta que eu faço geralmente aos casais. Quantas vezes por dia você diz para o seu cônjuge, eu te amo? Uma coisa tão simples. Como é que você se despede do seu cônjuge quando você sai ou quando ele sai? Como é que você cumprimenta o seu cônjuge quando você chega, quando ele chega? Como é que vocês trabalham o dia a dia, independente de momentos? Óbvio que os momentos são extremamente importantes, mas é preciso cultivar a vida afetiva 24 horas por dia, para que o relacionamento ganhe essa solidez que precisa, em que um sabe que pode contar com o outro. E quando você trabalha procurando ser isso que nós estamos apresentando, entenda uma coisa: não é algo que acontece da noite para o dia. É preciso que você tenha persistência. Persistência. É uma pergunta que eu faço aos casais que eu atendo. Você tem
Objetivo de um casamento por quanto tempo? E parece que isso assusta as pessoas quando eu pergunto por quanto tempo você quer manter o seu casamento. Quando, na realidade, o conceito de casamento não deve ser uma união temporária, mas uma união permanente. Então, o que é preciso para alcançar esse objetivo? É preciso persistência. É possível que você faça isso que nós estamos falando aqui? É possível que você faça isso amanhã e você depois chegue e diga assim: pois é, fiz tudo isso no dia e o outro não fez nada. Não funciona. Aí eu digo para você: calma, faça um dia, outro, que você vai ver, sim, que funciona. Porque o próprio fato de você quebrar resistência no seu relacionamento aproxima o outro. Você já reparou que numa brincadeira, não sei se você, na sua infância, usou esse tipo de brincadeira, e aí cada um dá o nome que a região dava, né? Uns chamam de cabo de guerra, a corda esticada e um puxa de um lado, outro puxa do outro, para ver quem é que consegue vencer o outro. E casamento não é isso. Casamento não é cabo de guerra. Até porque, se você observar bem, um bom cabo de guerra, quando acontece, os dois caem. Um cai de costas, outro cai para frente. Os dois caem. Não. Saia dessa posição de luta, de cabo de guerra, e se um puxou, dá um passo para frente. Porque ele vai dar um passo para trás, você dá outro para frente. E na hora que ele perceber que não funciona mais esticar a corda, quebra a resistência e aproxima. Mas é preciso ter persistência. É preciso entender que o objetivo que você tem no seu relacionamento, ele é maior do que a dificuldade que você está enfrentando. Para que a dificuldade não seja bloqueio. A dificuldade, ela precisa ser superada. Senão ela vai ser bloqueio. Mas se você tem um objetivo, persista. Nunca desista, porque a cada dia você vai caminhando na direção do seu objetivo. Para isso, você precisa de domínio próprio. Ah, como é importante equilíbrio emocional. Como é importante o equilíbrio emocional. A falta de equilíbrio emocional pode colocar tudo a perder. E aí você olha para tudo que aconteceu e diz: uau, e agora? Pois é, trabalhe isso. Trabalhando o que nós estamos expondo aqui, certeza absoluta você vai ser uma pessoa diferente do que você foi até então. Você vai ser uma pessoa com mais maturidade, com mais equilíbrio, com mais aproximação. E se cada um dentro do relacionamento conjugal trabalhar, por isso que eu disse que a parte não é simplesmente para um ou para outro. Ambos precisam praticar o que nós estamos expondo aqui. Essa é a parte de cada um. É a minha parte, é a sua parte, é a parte de todos. Quando fazemos isso, certeza absoluta que o casamento ganha fôlego, ele ganha vida. E aí você vai ver que é possível sim, ter um relacionamento estável. E esse é o tema que nós estamos trabalhando esse ano, e já deixando o convite para você, para que no dia 21 de março você participe conosco de mais um tema que está relacionado com a estabilidade no casamento. Hoje falamos sobre a minha parte no meu casamento, mas outros subtemas virão ao longo do ano. E nós somos gratos a você por estar nos dando a oportunidade de trazer informações para você. E deixo aqui já o convite. Aguardamos você.
no dia 21 de março, para mais uma vez estarmos conversando e trazendo assuntos que irão enriquecer a sua vida, o seu relacionamento.